palavra de Deus diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pomba, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Oremos. Santo Deus, soberano Pai, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, aplique em nossos corações essa palavra, Senhor. Usa o Teu servo à frente. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje do amor incondicional de Deus. O amor incondicional é algo que talvez nós tenhamos para com a nossa família, para com os nossos filhos, principalmente os filhos, né? Nós somos capazes de fazer o que for necessário, gastar tempo com eles, fazer o que for preciso para direcioná-los, para que eles aprendam, para que eles cresçam em estatura e em graça. Estudando o livro de Oséias, nós vemos o que? A ira e a disciplina de Deus para com o povo de Israel. E o conceito de amor, ele começa o quê? Começa a fugir da nossa mente ou causar um pouquinho de confusão. Causar um pouco de confusão. Por quê? Porque nós somos ensinados sobre o amor de uma maneira, muitas vezes, que ela não é bíblica. Quando vemos Deus agindo assim, nós chegamos e perguntamos: cadê esse amor incondicional? Só está falando de castigo, só está falando de juízo. Nós não podemos esquecer algumas coisas, meus irmãos. A principal delas é o caráter de Deus, os seus atributos, dentre eles bondade, justiça, misericórdia, amor, santidade, graça, paciência, sabedoria. Por quê? Porque se nós esquecemos, jamais nós vamos compreender de fato o amor incondicional. E para a gente entender, né, esse amor que ele se revelou a nós através da palavra, no texto de hoje nós vemos o quê? Deus respondendo com compaixão, isso é, com amor incondicional, e vemos o quê? Como os seus filhos, os filhos de Deus, o seu povo, o povo que ele escolheu, responde a esse chamado, afrontando a Deus, afrontando ao chamado de amor. E nós vemos Deus tratando Israel como um filho. E a partir do capítulo 11, vemos o quê? Essa compaixão, essa misericórdia, esse amor incondicional sendo evidenciado no livro de Oséias, sendo ampliado. E aqui começa uma nova cena, por quê? Imagine um grande quadro que você tem na sua casa, valiosíssimo,
E você não vai pôr qualquer moldura nesse quadro. Você vai pôr a melhor moldura. Você vai deixá-lo o quê? Para que ele tenha o valor necessário. E aqui nós começamos um novo quadro, com uma nova moldura. Um quadro valiosíssimo. E que mostra o quê? Que Deus nos ama, que não é pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, pelos nossos méritos. Isso é, Ele nos ama apesar de nós. Isso é o quê? Um amor incondicional. Esse amor que cobre multidão de pecados. Então, se você compreender isso, vai fazer sentido, independente da vida que você levou até aqui. O amor de Deus, ele é suficiente para te perdoar, para transformar a sua vida, para que você não seja mais o mesmo. Tá? É o amor da aliança, do pacto da graça, fez com que a promessa da misericórdia aparecesse aqui. Então Deus revelou o seu amor e se comunica conosco como? Como que Deus se comunica com nós? Através de um mediador, Jesus Cristo. A nossa história é mediada por Ele, né? Nós não podemos esquecer disso. O nosso relacionamento com Deus só é possível por causa de Cristo, por causa da sua obra. E quando nós analisamos o amor através dos machucados que nós recebemos nessa vida, das traições, das falsidades, nós começamos a perder a perspectiva do amor de Deus e sofremos. Ficamos angustiados, ficamos amargurados. Esquecemos que Jesus está no controle das nossas vidas. Por quê? Nós não enxergamos o grande quadro com uma bela moldura, que nós fazemos parte dele. Que está o quê? O verdadeiro amor incondicional. Esse texto de hoje nós vamos dividir ele em 3 partes. Deus nos ama cuidadosamente. Segunda parte, disciplinando e corrigindo. E a terceira parte, tendo compaixão de nós. Os versículos 1 a 4, nós vemos aqui o amor cuidadoso de Deus. Eu vou ler novamente o texto. A tecnologia aqui está nova, nós estamos se adaptando com ela. Quando eu era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins, e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Aqui nós vemos um resumo da história de Israel. Deus tirando o povo do Egito. E diferente de como nós estávamos acompanhando até aqui a história, as profecias de Oséias, ele estava falando de um relacionamento marido e mulher. E aqui ele está falando de um relacionamento paternal, né, em relação a Israel. Ele sendo o pai, Israel, Efraim, sendo o filho. Deus como pai, ele cuida do seu filho, ele direciona o seu filho, ele tenta impedir que seu filho opte por caminhos maus, assim como um bom pai faria. E nós sabemos, meus irmãos, que não necessariamente, por mais que nós evidenciamos esforços para direcionar os nossos filhos, não significa que eles não vão tomar caminhos errados. Não fomos nós que erramos, eles escolheram. O próprio Deus cuidou, tratou de Israel com laços de amor, com laços humanos. E Israel, como respondeu? Com afronta, sacrificando a Baalins, queimando incenso. Respondeu afrontando ao Pai, afrontando a Deus. Mas Deus amou que incondicionalmente o seu filho, pois não havia, por que incondicional? Porque não havia nenhuma condição, Deus não precisava de nada, e ele amou mesmo assim, ele escolheu um povo e o amou antes da fundação do mundo. Israel, ele chamou do Egito. É interessante que no Egito eles viviam como escravos e Deus os tirou da escravidão. E esse chamar não é simplesmente tirou da escravidão. Se vocês lembram da história lá,
ele usando Moisés como seu interlocutor: deixe meu povo ir para adorar-me. Deixe meu povo sair. Então Deus chama o povo dele para quê? Para adoração, para adorar a ele, para adorar. Deixa meu povo ir para me adorar. E é interessante que esse mesmo verso é utilizado pelo evangelista Mateus, capítulo 2:15, onde a história de Israel agora através da história de Jesus Cristo, quando Jesus foge com seus pais para o Egito, e até que Herodes morresse, e aí ele usa: te chamei do Egito, chamei o meu filho do Egito, chamei o meu filho do Egito. Deus chama o seu filho do Egito. Então ele cumpre essa promessa de Deus ao tirar o seu povo e ao tirar o seu filho do Egito. O nosso texto continua falando, né, que após o livramento do Egito, o que aconteceu? Deus preparou uma terra, a Canaã. E lá eles tinham a presença de Deus no tabernáculo, posteriormente no templo. E como que eles respondem a Deus? Adorando outros deuses, com idolatria, sacrificando, saindo da presença dele. É assim que eles respondem com idolatria. Pouco a pouco eles vão se curvando para a idolatria, o afastamento de Deus vai acontecendo do culto. Passaram a queimar incenso para os Baalins, quebraram a aliança, o pacto quebrado, não foram o que era para ser. Por isso que Jesus é o grande Israel de Deus, porque ele resumiu em sua pessoa aquilo que Israel não conseguiu ser. Aquilo que Israel foi chamado para ser e não conseguiu. Queridos, Deus responde com compaixão quando os seus eleitos tenham sido salvos ou não respondem com afronta o seu chamado de amor. Deus responde com compaixão quando os seus eleitos tenham sido já salvos, ou não respondem com afronta o seu chamado de amor. O Deus que ama, escolhe, liberta, chama eficazmente o seu povo. Esse chamado é irresistível, meus irmãos. Ele é irresistível. E talvez você já tenha pregado para alguém, talvez você está pregando ainda para alguém, e talvez você tenha feito isso por anos, para que fulano viesse a Cristo, para que fulano conhecesse a Cristo, para que fulano se convertesse. E nada de mudança na vida dessa pessoa. Nada de mudança. Nós precisamos ter claro em mente, meus irmãos, que não depende de nós, não depende da quantidade de pregação, não depende de quanto que eu estou orando, depende do chamado divino. É Deus quem chama os seus. E uns eles chamam desde a infância, outros eles vão chamar mais tarde, outros talvez próximo do leito de morte. É Deus que chama os seus. Deus chama os seus. Há pessoas que ouvem o Evangelho por anos, nada acontece, de repente, o Espírito Santo toca esse coração e essa pessoa compreende esse chamado divino. É uma obra dele, é um chamado dele. Ele compreende aquilo que ele não entendia antes. Era Deus que cuidava, era Deus que curava Israel, mas eles não entendiam e se isolavam. Eles se isolavam. Israel estava se afastando da grande história da redenção. E se a gente isolasse Israel do pacto, nós íamos parar e olhar para esse povo e falar: eita, povinho teimoso, que povo miserável, que pecador miserável que é esse povo de Israel, que povo maldoso. Não que seja muito diferente de nós, meus irmãos. Tá? Mas olhando para o verso 4, nós vemos o quê? Um Deus misericordioso que conduz o seu filho com todo cuidado. E aqui, você que tem criança em casa, você já reparou que seus filhos, os nossos filhos, eles não estão preocupados se tem o que comer ou não. Eles não ficam preocupados. Não vemos eles preocupados. O que eles vão vestir? Eles não estão preocupados. Por quê? Papai e mamãe está lá. Ou mamãe está lá.
vovô e vovó estão lá. Eles sabem que tem alguém lá que está cuidando deles. E essa devia ser a nossa relação com Deus. Deus está cuidando, direcionando a nossa vida. Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida, da nossa existência. Deus está cuidando. Essa devia ser a nossa relação com Deus. Ele é um Deus que nos atrai com laços de amor, nos ensina, cuida de nós e conduz a nossa história. Esse é o Deus amoroso, o Deus da graça. Talvez você esteja aqui nos visitando. Talvez você esteja nos acompanhando pela internet, cheio de dúvidas. Por isso que você está acompanhando, por isso que você está procurando. E quando Deus nos chama para um relacionamento, nós precisamos o quê? Lembrar da cruz. Por que foi necessário a cruz de Cristo? Porque é ela que restaura o nosso relacionamento com Deus. Nós não seríamos capazes de pagar pelos nossos pecados. Então toda a ira, a justiça de Deus foi o que imposta em Cristo. E essa obra de Cristo nos permite ter um relacionamento com o Pai. Nos permite sermos o quê? Inseridos na videira, enxertados na videira, sermos filhos adotivos de Deus. Nós não podemos esquecer da obra da cruz, porque é ela que conecta-nos com Deus. Se nós menosprezamos o sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos o quê? Negando a obra da cruz, tá? Que foi o que resolveu o problema do pecado. Nós não podemos ser indiferentes a isso. E às vezes, nós somos mais gratos com as pessoas, e dentre elas pessoas que nos emprestou um dinheiro, ou pagou alguma conta nossa que estava atrasada, nos ajudou financeiramente, materialmente, e não somos gratos a Deus que resolveu o nosso maior problema, que é o problema do pecado. Não é porque Deus conduz as nossas vidas que nós passaremos o quê? Que nós não passaremos por períodos de disciplina de Deus. E aí dos versículos 5 a 7 nós temos o quê? A disciplina amorosa de Deus. Versículo 5, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam a se converter. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. O amor incondicional de Deus não significa um amor irresponsável. Deus não é um pai que deixa seus filhos fazerem o que querem, tá? A disciplina do Senhor é uma manifestação do amor de Deus também para conosco. Deus cumpre exatamente o que foi profetizado aqui no livro de Oséias. O seu povo é levado cativo. Não vão voltar para o Egito, mas o assírio será o seu rei. Eles seriam o quê? Levados cativos para a Síria. Haveria destruição total. Destruição total. Ali na Samaria. Toda essa profecia foi cumprida. Tudo que foi profetizado por Oséias, para o povo de Deus, aconteceu. Eles foram levados cativos. Irmãos, quem ama, disciplina. Quem ama não deixa de qualquer jeito. Disciplina. E dependendo de como nós enxergamos isso, muda toda a nossa cosmovisão. O que é a cosmovisão? A maneira como nós vivemos nesse mundo. Tá? Deus não é um pai que faz disciplina positiva, como alguns têm ensinado aí atualmente. Tá? Esse povo desobediente precisava ser disciplinado. Precisava ser disciplinado. Quando não há conversão, quando não há arrependimento, quando não há mudança, o que acontece? Há escravidão. Há escravidão. Tá? Israel perdeu sua liberdade, perdeu sua soberania. Por quê? Porque não quis se arrepender. E esse cativeiro aconteceu no exato momento que Israel se recusou a voltar para Deus. Um povo idólatra, em pecado. Como eu disse,
não é diferente de nós, meus irmãos. Não é diferente do que nós fazemos. Quantas vezes nós confiamos em nós mesmos? Quantas vezes nós confiamos na nossa força? Quantas vezes nós confiamos no nosso recurso? Quantas vezes nós confiamos nos nossos desejos, nos nossos sonhos? Nos pecados que quebram a nossa aliança, que quebram o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós também tampamos os nossos ouvidos porque nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Não, isso aqui não é para mim. Quantas vezes? Então, nós não somos diferentes de Israel. A ira acumulada por Deus, então, para o dia do juízo, não cairá sobre nós. Por quê? Porque Jesus Cristo já levou sobre si essa ira. Deus já imputou, já castigou Cristo na cruz. E se você está aqui ainda e não tem um relacionamento com Deus, mas é um eleito de Deus, e nós não sabemos quem são, os que são, Ele vai te chamar. Eu não sei quando, mas Ele vai te chamar. E se você está aqui, já tem um relacionamento com Deus, mas está distante, eu não sei como Ele vai te trazer de volta, mas Ele vai te trazer de volta. E muitas vezes Ele vai te trazer de volta na disciplina. Mas Ele vai te trazer de volta. Por quê? Porque você é o filho dEle, você foi escolhido por Ele. E nenhum dos que Deus deu a Cristo, Ele vai abrir mão. Nenhum. Então todos que são dEle virão a Ele. Todos. Todos. Ele vai trazer de volta. Ele vai te disciplinar, Ele vai te ensinar, mas Ele vai trazer de volta todos os que são dEle. Interessante, meus irmãos, que se a profecia terminasse aqui, com o juízo para cima de Efraim, Deus não seria injusto. Por quê? Porque Deus não é obrigado a salvar Israel. Deus não precisa salvar ninguém. Tá? Ele não precisa disso na sua essência, para agir como um salvador. Ele não precisa disso. Mas o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. E a profecia não acaba aqui. E ela revela o que é o amor incondicional de Deus. Versículos 8 a 12. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Embora a justiça de Deus demandasse julgamento, o amor de Deus por Israel é tão grande, incondicional, que Ele não os destrói. E aqui vemos a profundidade da misericórdia de Deus. Aqui, mais do que qualquer livro de teologia, meus irmãos, nós vemos o que? Estamos mais próximos do conhecimento de Deus. A profecia cita duas cidades aqui, Admá e Zeboim. Fazia parte de uma pentápole, né, de 5 cidades, que Admá, Zeboim, Zoar, Sodoma e Gomorra. Admá e Zeboim foi destruída junto com Sodoma e Gomorra. E aí Deus está falando aqui, né? Como te deixaria, Efraim? Entregar. Como te faria como a Admá? Como te fazer-te um Zeboim? Eu não vou fazer como eu fiz com Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Eu não vou fazer isso com vocês. Eu não vou fazer isso. Essas cidades, se você não leu ainda a história, quando os anjos do Senhor estavam lá em Sodoma e Gomorra, naquela região pentápole, naquelas 5 cidades ali, o que aconteceu? Os anjos estavam na casa de Ló, e os homens daquele lugar queriam abusar dos anjos. E Abraão orou a Deus: Senhor,
Não destrua as cidades se houver 50, 40, 30, 20, 10. Se não houver 10, eu não destruirei. E a cidade foi destruída. Não havia ninguém. Não havia ninguém. Não havia um sequer. Não havia ninguém. Essas cidades foram destruídas. Deus não trata Israel da mesma forma que ele tratou essas cidades. Apesar de que eles merecessem o castigo, Deus não faz isso. Por quê? Porque isso que é misericórdia, Deus não paga com aquilo que nós merecemos. E é por isso que nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Com isso nós passamos a entender o que é o amor incondicional de Deus. Entendemos o Evangelho, pois este não depende do que você faz, das boas obras que você faz, não depende daquilo que você faz para agradar a Deus. Esse final de ano nós estamos aqui há menos de 2 meses do Natal, eu vou entregar muitos presentes de Natal para as crianças carentes. Não depende disso. Sua salvação não depende da sua bondade, depende da sua graça, da graça de Deus para conosco, depende da obra de Cristo na cruz. Nós muitas vezes tentamos várias vezes agradar a Deus com obras, mas é a manifestação da graça que vai nos salvar através da obra de Cristo que pagou pelos nossos pecados. Deus não é como um homem. O versículo 9 afirma que ele não é como seres humanos, porque o homem busca vingança, Deus opera salvação. Seu coração é movido por misericórdia que vai além do entendimento humano. Embora o julgamento seja justo, a misericórdia que prevalece. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus promete não derramar sua ira sobre Israel. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso que o pacto não é quebrado, porque essa aliança unilateral, Deus não quebrou ela. Ele nos oferece graça e uma nova chance. E o que nós vemos aqui é o Deus da aliança. Israel foi salvo por Cristo. Mas como assim, pastor? Cristo nem tinha chegado ainda. Mesmo que Cristo ainda não havia se manifestado, meus irmãos. A ira de Deus foi manifestada em Cristo. E por isso, aquelas pessoas foram salvas. Por causa da ira de Deus ser paga em Cristo. Porque Deus é justo. E alguém precisava pagar pelos pecados. E Ele executa a salvação através de Cristo. Portanto, se você está afastado de Deus, venha para Deus. Hoje é o tempo de restauração. Se você está sob disciplina, se arrependa, volte-se para Deus. E se você está cheio de dúvidas, tentando entender, continue buscando Deus na maneira como se revelou através da sua palavra. O povo sai do norte, eles foram levados para a Síria, mas depois eles voltam, depois de um tempo, são restaurados. E o povo samaritano é formado assim. A partir daí nós temos a formação dos samaritanos, de Samaria. E eles voltaram para as suas casas. Deus chama o seu povo, Deus chama os seus eleitos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Sua voz é como de um leão rugindo. E essa voz ela é irresistível, pois aqueles que estão distantes, eles voltam para o Senhor. Aqueles que estavam em terra estranha, voltam para Deus, voltam para suas casas. A restauração de Deus tira o seu povo da mão dos seus inimigos. Se olharmos para as nossas igrejas, meus irmãos, para a nossa igreja, para os nossos amigos, para os nossos parentes, podemos pensar assim, nossa, aquele fulano lá, aquele lá não tem jeito não. Aquele lá só por Deus. E é exatamente isso. É só por Deus. Enquanto há vida, há esperança. Então, papai, mamãe, seu filho está desviado, não desanima não. Não desanima dele. Porque é Deus que restaura e é Deus que chama de volta. É o Senhor que vai chamar. É o Senhor que vai trazê-los de volta. E sendo do povo de Deus, eles voltarão. Seja no amor ou seja na dor, Deus vai trazê-los de volta. Eles podem chegar ao fundo do poço, ou podem conhecer a Deus já numa fase adulta, numa fase idosa, mas chegarão a Deus. Não é voltar apenas para a igreja, mas não é voltar para as suas terras,
é voltar para Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas, o Salvador do mundo. É voltar para Ele. Concluindo, irmãos, o capítulo 11 de Oséias, o que ele nos revela? Revela o quê? O coração de Deus de uma maneira profunda e emocionante. Por quê? Nós vemos o amor de Deus como a de um pai amoroso. Nós vemos também a rebeldia humana que muitas vezes afasta desse amor, né? E aqui o cuidado de filho é como um dono de um animal que leva o seu animalzinho. Hoje muitos dos irmãos continuam tendo pets, né? É um dono de um animal, levando o seu animal, cuidando do seu animal com todo amor e carinho, seja ele qual for. Tá? Essa é a ilustração que ele fala aqui. Vemos a rebeldia humana que muitas vezes nos afasta desse amor, mas acima de tudo a misericórdia de Deus. Por mais que sejamos rebeldes, que sempre Ele busca nos trazer de volta, não por causa do que nós fizemos ou vamos fazer, meus irmãos, mas por causa da sua grande compaixão e graça. Isso nos dá o quê? Esperança e ânimo de continuar pregando a Jesus Cristo, pregando o Evangelho, falando da boa nova da salvação para as pessoas, porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Algumas aplicações para nós, que nós possamos reconhecer o amor, a condução, a misericórdia, a promessa de restauração, e ser grato a Deus, o cuidado para com as nossas vidas. Israel não reconheceu, Israel não foi grato. Muitas vezes nós também não reconhecemos, não somos gratos a Deus, porque nós temos que comer, porque nós acordamos, porque nós temos que vestir. Nós achamos que isso não é nada de especial. Nós devemos ser gratos por cada detalhe da nossa vida. Cuidado com a sua rebeldia, pois muitas vezes quando queremos andar segundo o nosso próprio entendimento, nos colocamos em perigos e nos afastamos de Deus. Peça clareza a Deus se você está com dúvida. A misericórdia de Deus é algo que nunca devemos subestimar, meus irmãos. Quando merecemos o julgamento, Ele nos oferece graça. Quando nos afastamos, Ele nos busca em amor. Esse é o caráter do nosso Deus, um Deus compassivo. Confie na misericórdia do Senhor. Isso mudará a maneira como você vive. Não lide com a culpa sozinho. Você cometeu pecado? Confesse a Deus os seus pecados, arrependa-se deles. Ele é um Deus que nos ama profundamente, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados. Está sempre pronto para restaurar a nossa comunhão com Ele. Que os nossos corações se voltem para Ele, em gratidão e em obediência. Amém, irmãos.